Está na altura de dar um novo fôlego às suas sapatilhas de trail running favoritas. Aquelas que o acompanharam em inúmeras aventuras e superaram os mais desafiantes trilhos. Ou procura formas de otimizar o seu equipamento de corrida de montanha sem ter de investir constantemente em novos materiais. Então, preparem-se para mais um episódio inspirador e cheio de dicas valiosas no seu podcast de eleição, Tu e o Trilho em Podcast. Hoje, Nelson Amaral e Marília Noro têm o prazer de receber um convidado que dispensa apresentações no mundo do trail running, Luís Franco Silva. O Luís não é apenas um apaixonado pelos trilhos e pela natureza. Ele é um atleta de trail running experiente, com uma vasta experiência de provas de diferentes distâncias e níveis de exigência. A sua dedicação ao desporto reflete-se não só nos seus próprios feitos atléticos, mas também na sua profunda ligação com a comunidade de corredores de montanha. Esta ligação torna-se ainda mais evidente através do seu projeto profissional, uma loja especializada em calçado e roupa de running. Este espaço não é apenas um ponto de comércio, mas sim um verdadeiro centro de convívio para atletas, onde se partilham experiências, dicas e se encontram os melhores produtos para enfrentar os desafios nos treinos. A sua loja é reconhecida por oferecer uma seleção cuidada de marcas e produtos pensados especificamente para as necessidades dos corredores de montanha, desde sapatilhas com excelente atração até vestuário técnico de grande conforto e performance em qualquer condição climática. Mas o que torna a participação de Luís neste episódio particularmente especial e imperdível para a comunidade do trail running é a sua expertise num serviço cada vez mais procurado e valorizado, a ressolagem de sapatilhas de trail. Imagine poder prolongar a vida das suas sapatilhas preferidas, aquelas que já se moldaram perfeitamente aos seus pés e o levaram a cruzar tantas linhas de chegada. O Luís irá partilhar connosco todos os segredos e vantagens deste serviço, explicando como ele pode ser uma solução económica e sustentável para manter o seu equipamento sempre pronto para a próxima aventura. Neste episódio, o objetivo é claro: munir a comunidade de trail running com informações úteis e práticas que possam ser aplicadas no dia-a-dia dos treinos e competições. Queremos que cada corredor, desde o iniciante curioso até ao atleta de elite, possa retirar ensinamentos valiosos desta conversa com o Luís. Vamos explorar os benefícios da ressolagem, os cuidados a ter com o calçado de trail e outras dicas essenciais para garantir a durabilidade e o bom desempenho no seu equipamento. Portanto, juntem-se a nós, Nelson Amaral e Marília Noro, enquanto desvendamos os mistérios da ressolagem de sapatilhas de trail e exploramos outras dicas importantes para a sua jornada no mundo do trail running. Está pronto para descobrir como dar uma nova vida ao seu calçado de montanha e otimizar a sua experiência nos trilhos? Então, não perca este episódio de Tu e o Trilho em Podcast. Marília, olá. Já estamos nós outra vez. Deslocados do nosso estúdio. Desta vez na Benedita. Na Benedita. Isto é Benedita mesmo aqui? Não, é Riba Fria. Riba Fria, Benedita. Sim. Nós estamos a gostar muito destes lados. A semana passada estivemos em Óbidos, agora vamos para Benedita. Pronto, estamos a gostar bastante. Bem, estamos aqui para um novo episódio, como tu bem disseste, sobre alguma informação que vamos querer partilhar com os nossos ouvintes e que eles percebam que existe esta oportunidade e que não é só as sapatilhas estão gastas e vão para o lixo. Podemos fazer algo mais por elas. Então temos aqui o Luís. Olá, Luís. Olá, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Sim, temos aqui o nosso espaço onde conseguimos fazer a reparação das sapatilhas, onde podemos prolongar a vida útil delas, podemos personalizar quando precisamos de pedidos mais técnicos ou mais pisteiros, conseguimos personalizar, melhorar
também, reparar algumas partes que estão a começar a ficar cortadas, rotas, e que dá para recuperar e manter ali mais uns quilómetros grandes no equipamento, e também algumas pequenas coisitas de mochilas, de algum equipamento que seja necessário melhorar ou reparar. Como já viram, a conversa vai ser agradável, não percam o nosso episódio. Vamos estar aqui à conversa com o Luís, que nos vai desvendar, mas antes vamos querer saber tudo dele, como é que ele chegou aqui ao trail, e vamos explorar o seu background. Vamos conhecer primeiro um pouco o Luís. experiências. E depois passamos então para este projeto que ele desenvolveu, juntamente com a sua família, né, e com a sua mulher, com a esposa Natasha. Mas para já, Luís, diz-nos, apresenta a tua idade, a profissão, deixa eu ver, natural, de onde é que és natural, se és daqui, se não és. Sim, pronto, sou da Bendita, o meu nome é Luís Franco da Silva, nasci na Nazaré, como toda a gente da zona da Bendita, na época que nascíamos, de 70, íamos nascer à Nazaré. Pronto, cresci aqui, sempre treinei e corri aqui na Serra dos Candeeiros, desde miúdo, e pronto, e fui crescendo. Tenho 50, vou fazer 50 agora no final de abril, 49 e quase 50. Como eu costumo dizer, que vou mais uma vez fazer 39. É isso, mais uma vez 39. Pronto, a idade é relativa, temos que a respeitar. Penso que devemos sempre respeitar as nossas manifestações no nosso corpo, ouvir as dores e respeitá-las, mas a nossa cabeça é mais importante quase que a idade, e muitas das vezes permite-nos fazer algumas coisas mesmo com idades, digamos, mais altas. Antes de falarmos no teu projeto, o que é que tu fazias antes? Qual é a profissão? Pronto, eu em novo comecei com as bicicletas, a trabalhar em bicicletas, portanto, ou seja, inicialmente a minha adolescência, infância e adolescência estava com os meus pais, não é? Tínhamos uma fábrica de calçado. Depois eu achei que aquilo era muito monótono para mim e comecei a trabalhar em bicicletas com uma uma loja ainda que existe cá na zona. Entretanto, as bicicletas também já eram um pouco, passei para os carros, evolui na mecânica dos carros, acabei por ficar na mecânica de pesados. Mecânica de pesados. Durante muitos anos fiz formação mecatrónica, nível 4, completei os estudos e pronto, entretanto, devido a um problema de saúde, acabei por deixar a mecânica, por questões de saúde, e acabei por encontrar na minha paixão pelo desporto e pela minha esposa também, a possibilidade, tínhamos um espaço físico e juntámos as ideias e começámos a formar a ideia, e também conseguirmos ter material técnico para poder trabalhar e acompanhar algumas pessoas, a nossa experiência, a nossa envolvência com as modalidades, e pronto, começámos a delinear um projeto da loja, uma loja de desporto, de outdoor, não só no trail running, mas sim de uma forma de desporto de rua, onde esteja envolvida a componente da natureza. E pronto, estamos agora neste projeto, e com o desenvolvimento da loja e com a minha dedicação à loja mais a tempo inteiro, achei aqui a possibilidade e a janela de poder conseguir desenvolver o processo da ressolagem, que é uma prática já muito comum noutros países, e em Portugal ainda estava um pouco adormecida. Ainda estava embrionário, onde estou a conseguir ter um trabalho técnico, portanto não é fazer um trabalho chamado sapateiro vulgar. Não é colocar uma sola? De colocar uma sola, de fazer ali um reparo de um calçado, trocar umas capas, trocar qualquer coisa, não, mas sim tudo o que seja de calçado desportivo, mais técnico, melhorar, personalizar, desde a bota de montanha, a sapatilha de trail running, a sapatilha de estrada, o pé de gato de escalada, todo o equipamento que está mais focado na componente da natureza também e da aventura, e personalizar aqui ao gosto das pessoas e de acordo com as pessoas também possam necessitar. E daqui também aproveitar a reutilização, o reaproveitamento, aumentar a longevidade do equipamento, tendo em conta os custos dele em novo, e também pelo o desperdício de material desportivo e aquilo que se vai deitando fora ainda em condições de se poder ser usado ou de se poder ser reparado para continuar a ser usado. E como o Nelson falou bem, aquela sapatilha, aquela bota, aquela
que te levaram aos caminhos de Santiago, que te levaram Aquela àquela corrida que fizeste o Monte Branco e que vais ter saudades delas e tens a possibilidade de poder recuperá-las, e mais que não seja até para teres como um brinde da tua exposição àquela aventura. Mas Luís, avançaste aqui muito para a frente. Não, mas nós agora vamos tentar perceber que tudo isto e toda esta dedicação e todo este conhecimento advém da tua experiência como atleta. E é isso que vais-nos falar um pouco disso. Quando é que começaste a correr? Como é que vieste parar ao trail? Provas que fizeste, que eu sei que foram muitas, e as mais emblemáticas, que já tens algum historial. Pronto, vamos começar por aí. Quando é que começaste a correr o trail? Dedicaste? Ou seja, eu comecei a fazer BTT muito cedo. Eu, em cerca de 1990, comecei com o BTT, 91, 92, até 96, federado, campeonatos nacionais de cross-country, downhill nunca cheguei a fazer em competição, e sempre corri para fazer as pré-épocas para o BTT, portanto com o foco do BTT, e sempre corri na serra. Pronto, sempre fugia, sempre que tinha possibilidade de ter horas de luz, eu ia correr para a serra. Pronto, mesmo com as sapatilhas que havia, com as sapatilhas de estrada, com o que existia na altura. Portanto, estamos aqui a falar inícios da década de 90. E ainda antes de bicicleta também já gostava de correr. Com a parte do BTT, e pronto, daí na altura também, ainda em casa dos meus pais, houve com os colegas e um senhor que ainda hoje tem uma loja de bicicletas, que é a Penabike. Comecei a fazer a parte mecânica das bicicletas e depois o projeto da loja, e fui funcionário dele durante algum tempo. E aqui a parte desportiva, continuei sempre com o BTT, entretanto nasceram as maratonas, as meias maratonas de BTT, e aqui comecei a sentir, para conseguir fazer as maratonas de BTT de 80, 100 km ou mais, a necessidade de ter mais horas de treino, e essas não podiam passar só pela bicicleta, porque tinha que despender demasiadas horas do dia para ter treinos proveitosos. E entretanto comecei a correr mais regularmente, com mais disciplina, com mais horários, com pés e cabeça. Mas por tua opção ou por influência de alguém? Por tua opção? Por minha opção. Pronto. E entretanto comecei a correr cada vez mais na serra. Entretanto tive o contacto com as modalidades e a disciplina do trail running, tive o conhecimento com o nascer da internet em Portugal, termos acesso a muito mais informação, muito mais divulgação de características desportivas, e comecei a correr, e comecei em 2009, 2010, comecei a fazer trail running, chamado trail running. Lembras-te qual foi a primeira prova que participaste? AX Trail, circuito AX Trail. Circuito AX, fiz Ferraria de São João, bem feita, Feijão, a primeiro táxi em 2012 de 80 km, 82 km. Mas a primeira distância que fizeste em trail, qual foi a primeira distância? Primeiras distâncias, andávamos na casa dos 30 km, na altura ainda não havia outras distâncias. Não havia ainda o Endurance. Não havia, aliás, o Endurance é uma coisa muito recente. Era tudo provas de 25, 30 km, com graus de dificuldade já altos, sempre corrida florestal, portanto já tinha-se deixado um pouco o cross mais comum, e já se entrava aqui numa parte florestal mais intensa, mais técnica, mais intensa. Entretanto começaram a surgir as primeiras marcas em Portugal com sapatilhas de trail running, em que tínhamos já alguma proteção ao pé, tínhamos sapatilhas muito finas, muito estreitas, que ainda hoje tenho os pés tortos à conta disso. Ainda te lembras qual eram as marcas ou os modelos? As minhas primeiras sapatilhas de trail running foram umas ASICS Trabuco e umas Nike Pegasus Trail, que aquilo escorregava para caneco. Depois, paralelo a isto, tive umas primeiras, aliás, eu já tinha pés de gato da La Sportiva, já conhecia a La Sportiva, e comprei as minhas primeiras Raptor, só para aí 2 anos depois é que apareceram as Ultra Raptor. Pronto, aquilo era uma tábua de madeira com rastro de trail. Aquilo era horrível. Duras, não via, aquilo era tramado. Aquilo foi construído para os Alpes, não é? Para a pedra. Da pedra e tudo. E não tinha amortecimento. Aquilo a tinha... também tem pés de gato, também tem um bocado de escalada, né? A La Sportiva é o grosso da La Sportiva, alta montanha, e na parte desportiva é os pés de gato. Os pés de gato, talvez os melhores pés de gato a nível mundial, são a La Sportiva. Pronto, são muito, muito procurados, muito bons, e
pronto, eu ainda tenho Quem esse não cobra. sabe, os pés de gato são usados na Os escalada. pés de gato são os sapatos de escalada, portanto escalada de rua ou escalada indoor, são pés de gato, com características muito diferentes, desde a iniciação, performance, rendimento, os de cordões normalmente mais focados na escalada clássica, que é uma escalada mais lenta e de maior altitude, depois a escalada desportiva, entramos aqui nos pés de gato normais, falando assim, os de rendimento e os de performance, onde se tenta escalar com velocidade, trilhos, escarpas cada vez mais difíceis, graus de dificuldade cada vez mais altos, e que daí também um fascínio para ressoar pés de gato. Pois já percebemos. E também tens alguma experiência então em escalada, também vem daí, né? Também já E conheci. mais história muito gira. Eu tenho, sei lá, tinha pai 16, 17 anos e queria fazer ali umas falésias de rapel ali para a serra e já sabia o que era o rapel, mas não sabia fazer rapel. Pronto, e então fui a uma serralharia e com um tubo fiz um 8, tinha gigante, e para fazer o rapel fui a uma loja de ferragens, comprei uns metros pronto, e comecei a fazer rapel, e o início da escalada aqui nas paredes aqui da Serra dos Candeeiros, nas antigas pedreiras, que pronto, ainda íamos a pé com mochila às costas, com a tralha toda pendurada, depois mais tarde bicicleta e pronto, envolvido sempre aqui um bocado com a serra. Depois então do AX Trail, fizeste o AX Trail, isto em 2010, e a partir 2011. daí continuaste sempre a praticar trail? Sim, e comecei cada vez a andar menos de bicicleta. Ou seja, deixaste a bicicleta e passaste. Não logo. Talvez a minha última prova grande de bicicleta foi em 2014, a ultramaratona de Serpa de BTT, eram 160 km. Fiz em 2014 e 2013. E depois, entretanto, a bicicleta parei mais com ela. Pronto, parei mais com a bicicleta e cada vez a dedicar-me mais ao trail e às longas distâncias, que era aí que me sinto confortável. Mas tu, por exemplo, vieste para o trail porque já corrias em trilho, Já corri em trilho. alguém te trouxe, ingressaste em alguma equipa, alguém te puxou a alguma equipa, como é que foi assim? Sempre corri sozinho. Foi por paixão mesmo. Sim, sempre corri sozinho, sempre tive um fascínio grande por correr, sempre gostei de correr, a bicicleta também, mas a corrida sempre me trouxe sensações muito boas, e entretanto em 2010, 2011, através da internet, descobrimos as provas do AX Trail, a Natasha, a minha esposa, que descobriu, e achámos interessante e inscrevemos-nos, e na altura era espetacular porque existia o solo duro era facultado de uma forma muito fácil e era sempre em sítios gelados, terrivelmente gelados, pavilhões, salas, especialmente a Serra da Lousã. Pronto, a Serra da Lousã na altura já era o berço do trail running em Portugal. Foi onde se começaram a fazer as primeiras provas, toda a zona da Lousã. Diz? Sim, o Montinho da Freita era o speaker das provas do AX Trail. Era? Era. Mas isso em que ano? Logo no início? 2011, 2012, ele era o speaker e fazia parte das organizações do AX Trail. A minha primeira mochila que eu tive de hidratação, que ainda tenho ali guardada, é uma Salomon que comprei a um francês que trouxe a Run.pt para Portugal, e que depois mais tarde passou para o Marco, 2012, 2013, e ainda comprei a mochila a esse senhor, um rapaz alto, louro, que estava com as pequenas bancas nos eventos a expor o material da Salomon, o S-Lab, a gama S-Lab. E foi essa que tu adquiriste? Então. E na altura adquiri porque já sentia a necessidade de ter aqui mais qualquer coisa para as distâncias que fazia. Começaste a fazer? Sim. Então, e nessas provas que tenhas feito a partir daí, aquelas mais marcantes? Pronto, foi a primeira AX Trails, o primeiro táxi, que foi com 82 km, já não me lembro quanto é que tempo demorei a fazer, 14 horas, 13 horas, com 5.000 positivos, um dia de inverno terrível, com uma chuva terrível, foram aquelas horas todas de chuva, mas foi uma prova extremamente divertida, aquelas descidas malucas no meio dos castanheiros, terra castanha, que a gente tanto ia de rabo, comíamos de joelhos, comíamos a correr, era conforme se conseguia, a saltar de árvore em árvore, sim, fantástico. Depois em 2013 voltei novamente ao táxi, aqui pelo meio fiz as provas do Jorge Sarrazina, da Areia, sei lá, fiz Óbidos, o TNL, fiz 4 ou 5 vezes com lá, fiz, sei lá, já não me lembro, foram tantas, fazia uma média de, sei lá, 10, 12 provas por ano, na casa dos 50 km.
A tua distância preferida depois foste aprimorar para ficaste ali naquela distância que é de ultra ou foste para o endurance? Nas ultras, pronto, as ultras cheguei até às distâncias de 100 km. Atualmente estou a focar-me mais em distâncias de 50, 70, mas com muito acumulado positivo. São coisas mais Sky técnicas. Race, mais técnicas. E por uma razão. Não é só pelo tempo que nós vamos despender para estar no evento, mas porque é os eventos que nos levam aos sítios mais bonitos, que nos levam à montanha mais alta e que nos fazem as melhores vistas e as melhores sensações. E o Sky, ou nem vou titular os nomes das provas ou a tipologia das provas, mas são aquelas que eu identifico que me sinto mais confortável, especialmente por nos levarem a bons sítios. Sim, é interessante. Ok. Aqui a nível nacional, portanto já desse mais ou menos ali um panorama. A nível internacional, fizeste alguma prova que te queres destacar, que já tinhas feito? Não, ainda não fiz provas fora, vou fazer este ano, fazer o Ultra Trail do Cainejo, Picos da Europa. Vão ser 52 km com 5.200 positivos, basicamente são 3 subidas. Pronto, e a roça ao perigoso. Vais gostar, já que gostas de alta montanha, já conheces a alta montanha, tu vais apreciar, é muito parecida à travesseira, são muito idênticas à travessão à alta montanha e que tu gostas de escalar. São desafios que eu acho que são giros. E tu já escolheste a sapatilha que vais usar para aquele tipo de terreno? Já, vou levar as Mizuno, as Muji 10, sola vibrar, mega grip e bom amortecimento. Técnicas, um drop 8 para ter mais apoio nas subidas, e vão ser extremamente técnicas, sim, já ando a rodá-las. Foi uma experiência gira, que tirei-as da caixa e fiz 53 km com elas em lama, pedra, aqui num treino, um treino aqui na serra, sim, foi um treino. Foi literalmente, nunca tinha corrido com Mizuno, mas tenho esta panca comigo que é tirar da caixa e pôr uma ultra em cima. E costumas fazer isso? Sim, é hábito de fazer. Mas vais fazer em treino, pegas nelas, tiras e vais treinar e fazes logo 50 km. 53. Pronto, eu este ano tenho 955 km corridos e ainda só fiz uma prova, o Pisão Extreme. Mas muito treino, então, muito treino. Quase 43 mil de acumulado positivo. São os belos números, só com uma prova. Sim, essa prova que tu fizeste agora é uma Pisão. É muito gira, é muito bom. Sim, mas foi uma distância maior do que o normal. Fizeste os 80 este ano? Não, fui aos 60. Foste aos 60. Okay. Sim, acabámos com 4.900 e qualquer coisa positivos. O Pisão marca-se, é uma prova que eu gostei, para já gostei, porque é uma prova, é diferente das provas que se fazem em Portugal de trail running, porque grande parte da prova não tem trilho. As fitas, as marcações é de monte fora até às cristas e depois descer até ao rio e repetir. O Pisão é muito caracterizado por isto e eu gosto disto. Sim, fora do trilho, que não é um trilho feito, não é? Mas aí também leva a outra questão, que é, tem que ser por sítios que dê para passar. Agora, passar por trilhos que não estão limpos, para nós trailistas, não gostamos muito de arranhar ali o cromado. Pronto, eu tenho duas ideias sobre isso. Essa é uma realidade e essa realidade já me fez deixar de fazer provas em algumas que já participei, em que não achei muita piada, que puseram os atletas a passar por um sítio onde não havia trilho, onde não havia nada, mas era uma bela de aquelas espinheiras selvagens, que aquilo é terrível para nós e não achei piada. No entanto, e também o danificar da natureza, ou seja, pôr os atletas a passar em zonas que não estão trilhadas e que não existem trilhos ou os trilhos antigos, também é mau, porque vamos estar aqui a provocar danos à meia natureza, tanto à flora como à fauna, e vamos destruir, vamos estragar, vamos entrar em habitats que não estão preparados ou que não prevêem a passada humana. No entanto, o Pisão este ano, porque o ano passado não fiz, foi a primeira vez que fiz, estas partes que sem trilho, maioritariamente era linhas de água, linhas onde passa a água quando chove, e foi por aí, maioritariamente por aí, que eles puseram as marcações. Portanto, não era trilho, mas existia um sítio por onde passar sem estarmos a danificar a natureza. E a outra parte que não era tão
sentida nesse aspecto era a zona queimada dos fogos, que estava uma tristeza E tremenda. apagar também nesse... ano passado a serra estava de uma forma, agora quando voltasse lá para fazer esta vez a prova deste ano, está completamente diferente. Está muito desolado mesmo. Aquilo é uma tristeza. Vocês deram apoio? Aquilo são quilómetros e quilómetros de queimados. Já os cumes do Marão foi a mesma coisa. Os cumes do Marão foi terrível. E aliás, fizemos pouquíssimos quilómetros no Marão no queimado. O Pisão não, o Pisão era muito queimado mesmo. Pronto. Por outro lado, a Serra da Arada tem uma característica interessante, muito parecida com o Marão. Quando nós passamos de uma determinada altitude, temos uma vegetação extremamente rasteira que não é muito agressiva e que nos permite saltitar de pedra em pedra, saltitar de monte em monte, sem estarmos a prejudicar muito a natureza. Pronto, sem estarmos a pisar a vegetação que demora imenso tempo a crescer devido à exposição climatérica, frio, ventos, falta de água. E pronto, também não somos tão agressores assim. Mas sim, pronto, o Pisão acaba por ser aqui uma boa prova portuguesa. Isto leva-me a outra pergunta, que é que tu gostas de provas mais desafiadoras. Qual é o teu ponto forte? Gostas de subir, gostas de descer, aí tens que subir muito bem e descer também muito bem, porque senão já sabes o que acontece, não é? É sempre a pancada maior a descida. Ou seja, eu gosto de descer. Neste momento já me trava a descer, porque as descidas a gente paga muito caro pelas descidas e prefiro subir, trabalhar mais a subida e as partes rolantes quando existem, porque se nós não trabalharmos a parte rolante a gente não consegue cumprir barreiras horárias e temos que correr, pronto, poupar-nos nas descidas e conseguir subir o mais rápido possível, sem estarmos a danificar o nosso corpo. Quando é que surgiu? Em que ano é que surgiu a ideia da loja? Isso mesmo. Pronto, a ideia da loja começou a formar-se e a ganhar estruturas em finais de 2023. Pronto, nós tínhamos o espaço, tínhamos ponderado alugar, tínhamos ponderado várias situações e, entretanto, começámos a juntar as nossas ideias e as possibilidades, a tentar procurar e tendo em conta algumas licenças do espaço e condições e pronto, formámos mesmo, concretizámos a ideia da loja como venda de material técnico e de material necessário à atividade desportiva de rua, portanto de floresta, do outdoor. Pronto, não só o trail running, mas sim o nosso foco principal acabou por ser o trail running, tendo em conta a crescente da modalidade em Portugal, tendo em conta o número de atletas e de corredores que cada vez mais são presentes na rua, nos treinos, nas provas, nós encontramos as pessoas. A própria envolvência do homem e a natureza acaba por criar aqui um bem-estar e as pessoas sentem-se bem na prática da modalidade. Uma curiosidade muito interessante, que é a quantidade de atletas de outras disciplinas que estão a começar a querer experimentar o trail running. Tu sentes isso, não é? Sentes que és procurado por pessoas que vêm de outras modalidades, não é? O rapaz que saiu daqui há pouco, que faz triatlo e que está curioso a querer começar a modalidade do trail running, nada de distâncias muito grandes, mas o gosto por começar e por experimentar. E há muitas pessoas que acabam também por querer experimentar o trail running, ou a caminhada na natureza, ou a caminhada em baixa montanha, um pouco para fugir ao ambiente dos carros, ao ambiente da poluição, procuram a paz, procuram o descanso. E encontram isso na modalidade. E depois conseguem ir para casa satisfeitos. E o que é que leva a isto? Eu fui a um sítio, andei 1h30 num sítio que me trouxe boas memórias. Eu amanhã quero repetir. E então isto leva um passo atrás do outro e quando nós damos conta temos pessoas a fazer 100 km. É verdade, pode ser. É ou um mais. pouco, ou mais. Pronto, é uma experiência que tenho estado a... E tu sentiste que esta procura e este número de pessoas que cada vez mais praticam este tipo de desporto e a modalidade, neste caso até a disciplina, que havia uma lacuna em termos de oferta, não é? De lojas e de material? Especialmente o material mais técnico. Pessoas que pretendem específicos.
artigos mais específicos, artigos que cumpram os objetivos das pessoas. Eu tenho tido procura por pessoas que eles não me pedem uma marca, mas pedem para que é que querem o artigo. Determinadas características. Eu preciso de olha, eu vou fazer este evento, eu quero começar a fazer isto e tenho esta ideia, o que é que me aconselhas? Ou eu já faço isto, tenho aquilo, tenho umas sapatilhas da marca X, da marca Y, nestas sapatilhas magoaram o pé, aquela sapatilha durou mais ou durou menos, e pedem-me acompanhamento. Pronto, e pedem-me... Pronto, eu aqui tenho um pouco de cuidado, tentar compreender e perceber realmente o que a pessoa quer, o que é que vai fazer, e dentro daquilo que eu consigo, o que é que eu consigo oferecer. Pronto, se não tiver em loja, procuro encomendar, mas sim, pela minha experiência e por conhecer os caminhos, as zonas normais onde as pessoas costumam correr, caminhar. Sim, a tua prática diária. Diária, consigo acompanhar aqui aconselhar um produto que vai cumprir. E tento sempre que a pessoa fique satisfeita, porque se não ficar satisfeita não é um cliente perdido, mas é uma pessoa frustrada. E isto vai trazer depois uma má experiência com a atividade, com a disciplina, e a pessoa facilmente poderá abandonar a disciplina. Em vez de ser satisfatório, passa a ser um sacrifício, passa a ser desolador, e a pessoa não vai querer voltar a fazer. E então tentar sempre aqui encontrar a melhor solução de acordo com a capacidade financeira, o plafond que se pretende gastar, e dentro dessas características encaixar o melhor artigo de acordo com a pessoa. Tu mesmo procuras, por exemplo, as marcas que tu tens ou marcas com que trabalhas, tu experimentas, tu vais tendo esse feedback, vais falando com os representantes para depois conseguir explicar e mostrar às pessoas realmente o tipo de material que tens aqui, qual é a característica deste, daquele, não é? Tentas fazer isso, não é? Um dos maiores cuidados que eu tenho com os ultramaratonistas é os pés. Pronto, é a pessoa acabar com os pés em condições. E isto passa pela sapatilha, pela meia e pelas condições de saúde da pessoa. Pronto, isto é fundamental. Uma pessoa acabar uma prova com 24 horas molhado e tirar as meias e continuar a ter pés. Pronto, e não ficar sem pele. Pronto, isso é um dos cuidados. Tu costumas falar sobre isso quando vêm ter contigo? Costumo falar sobre isso mesmo. Pronto, a durabilidade do material é uma coisa que nos preocupa. Portanto, quem adquire um par de sapatilhas não pode ser para fazer 300 km. Aquilo tem que fazer 1000 km, tem que fazer 800 ou até mais. Porque quem vai gastar 150 euros por um par de sapatilhas, aquilo não pode passar de 3 meses de estar roto. Tu até tens aí um exemplo ao pé de ti de umas sapatilhas que tem. Sim, tem. Diz-nos lá quantos quilómetros é que tem essas sapatilhas. Tenho aqui as sapatilhas de um colega meu, das Caldas. Diz quem é que não. Umas Innovate, são de Vítor Pereira. Não tenho agora aqui comigo em mão, mas tenho no telefone. O print do Strava. Estas sapatilhas são umas Drop Zero, umas da G290. Que já tem alguns aninhos, não é? Já tem alguma idade. Tem neste momento 2.300 e qualquer coisa quilómetros. Agora já estão no estaleiro, essas já não são. Já estão. Mas tem 2.300 feitos. Tem 2.300 confirmados pelo Strava. Pronto, registados. Ela é uma pessoa bastante estimada, é uma pessoa que cuida muito bem do material. Ele tem cuidados, ele chega, lava, mas essas nunca foram ressoladas, não é? Não, estas estão completamente originais. Começaram a romper uma parte do têxtil na dobra da sapatilha com mais de 2.000 km. Aos 2.000 km, pronto. E é uma das características quando nós elegemos uma marca, ou quando nós conseguimos, ou vamos procurar uma marca para perceber se conseguimos ter uma parceria com ela, temos de ter a garantia que o material é bom. Há sempre falhas, pronto, há sempre um problema que pode surgir, mas nós preocupamos-nos em que possamos trabalhar marcas que nos ofereçam confiança, que nós consigamos passar essa confiança para o corredor, no caso de corredor, e que esse material cumpra e que dure, porque assim, uma pessoa como eu, que faço em pouco mais de 3 meses praticamente 1000 km, se eu tivesse as sapatilhas a 200, 300 km, eu já tinha gasto quantos pares de sapatilhas? E tu percebes a tua necessidade, percebes a necessidade que outras pessoas também vão ter, claro, como corredores, é isso mesmo, isso é uma mais-valia. Eu penso desta maneira, posso estar errado, mas eu acho que é uma maneira boa de nós consigamos que o nosso dinheiro consiga ser valorizado por mais tempo, em que nós consigamos ter um artigo, um produto em mão, em que a pessoa
use e continue a usar, e que quando tiver extremamente gasto, estragado, que já não seja reparável, que ela queira procurar novamente o artigo com as mesmas características, porque marca a diferença. Sim, Luís, mas juntar aqui a experiência à venda de equipamento, neste caso da trail running, é uma aposta ganha, não é? Não é todas as lojas É que uma mais-valia, de uma pessoa que mais-valia. sabe o que é que queremos, o que precisamos, Sim, e poder aconselhar outras pessoas, tipo, ou seja, sim, mas juntar a experiência dele, mas ele também tem que analisar bem a pessoa. Sim, sempre. Tu tens que sempre. analisar, porque aqui corres um risco, que é, se tu fazes uma análise Mal errada, mal feita, essa pessoa pode-se perder um cliente, não é? Pode-se Quer dizer, perder o um Luís cliente vendeu uma e um sapatilha amigo. que não foi ao encontro daquilo que eu pretendia. isso também vai encontrar várias Mas- características, não é? Sim, e quais são as características? Quero saber. Como é que tu costumas fazer essa análise? Se consegues. Uma conversa. Começa com uma conversa simples, e durante a conversa vou desenvolvendo temas, peço à pessoa vou-lhe começando a mostrar algum material e vejo como é que a pessoa Tentas perceber a caminha, experiência que a pessoa tem, o que é que já fez, o que é que não fez. completamente, Portanto, isso é tento perceber importante. como é que a pessoa põe o pé no chão, se a pessoa tem tendências de um arco plantar baixo, se tem um peito de pé alto, se tem um peito de pé largo. Isto não só pelo que ele me diz, mas sim eu tenho que ver, porque às vezes as pessoas dizem que eu tenho um peito de pé baixo, ou tenho um peito de pé normal, e nós vamos amarrar uma sapatilha e aquilo é tudo menos normal. Pronto, e a pessoa não aceita, mas não dá conta, digamos assim. E sim, normalmente é uma conversa, portanto vai havendo aqui um desenrolar de conversas, eventos, provas, treinos, onde é que treinas, onde é que corres, como é que fazes, quem é que são os teus colegas que levas para as Quais são as corridas, sapatilhas que sapatilhas ele que estás usa, habituado a utilizar, qual é a sapatilha, pronto, é uma sapatilha mais técnica, menos técnica, mais pisteira. Se o atleta é rápido ou lento, completamente. se for rápido tem que ser uma sapatilha mais leve. Mais rápida, com menos drop. Pronto, há aqui um conjunto de coisas. Uma coisa que me questionam com muita facilidade: o drop, o que é o drop, porquê que tanto se fala de drops? O drop é fundamental, é extremamente importante a pessoa avaliar e saber o que é que quer fazer. Pronto, eu já fiz a freita com drop 0 e já fiz o marão com drop 10. Estamos a falar de provas com tecnologias equivalentes e o meu corpo é o mesmo. É claro que eu, para fazer uma freita com drop 0, iguais a estas sapatilhas que eu mostrei há pouco, tive aqui um período de adaptação. Portanto, não se corre uma prova de 70 km com drop 0, tirar a sapatilha da prateleira e pôr no pé e fazer 70 km para quem não esteja habituado a um drop 0. Tem que haver uma adaptação. Pronto. O drop 0 para zonas mais técnicas não é de todo aconselhado. Portanto, a sapatilha drop 0, excepto com a Altra, que a Altra acaba por ser uma sapatilha mais maximalista, são tudo sapatilhas muito minimalistas, são sapatilhas muito baixas. Eu, inclusive, tenho um Five Fingers da Vibram e que corro com ele, já fiz serra com Five Fingers, sério, pronto, neste momento utilizo para correr na areia. Pronto, dá-me conforto e é onde eu noto que o Five Fingers para mim é mais eficaz, posso molhar, posso passar na água e utilizo. Sempre com meia de dedos, para poder ter mais conforto, não uso descalço. E é aqui que, no meio destas conversas com a pessoa, com o cliente, tentar perceber qual é que é a marca que melhor se adapta, se a pessoa tem tendências e gosta realmente de um barefoot, se a pessoa gosta, se tem um pé estreito onde vai encaixar bem uma ala esportiva, se a pessoa quer uma sapatilha macia, confortável, pisteira, de rápida adaptação, onde encaixa aqui outras marcas. E temos que perceber isso, sim. E essa avaliação passa sempre por uma conversa com a pessoa, que às vezes, quando se dá conta, foram 3 horas. Pois, mas há muitas pessoas que também priorizam muito o conforto, não é? Quando é um conforto, aí há muitas sapatilhas, não é? Vai para um drop já alto. A sapatilha, propriamente, o conforto não vai só pelo drop, vai sim pela altura da entressola. A entressola, que é... portanto, o que fica entre o têxtil e a sola que vai ao chão. A entressola, normalmente aqui é que nós temos que perceber se a pessoa, por exemplo, tem problemas de saúde nos pés, em que a pessoa tenha, pessoas de mais idade que acabam por ter saliências da idade que vão aparecendo, uma ponta de um osso, um calo mais duro, portanto, temos que ter esse cuidado. Outra situação é perceber onde é que a pessoa quer correr e se quer... Eu tenho tido às vezes questões, pegando um pouco por aí. Às vezes as pessoas querem correr muito na serra, mas depois querem ter um conforto de uma sapatilha de estrada. E há coisas que não são de todo compatíveis, porque se nós queremos fazer técnica e temos uma sapatilha extremamente amortecida, o amortecimento não é compatível com o técnico.
A sapatilha técnica tem que ser sempre uma sapatilha um pouco mais dura, com um amortecimento mais controlado, para garantir estabilidade, confiança, gripe, um conjunto de coisas. Na sapatilha do conforto, às vezes as pessoas também procuram uma sapatilha muito confortável ou até alta, mas muitas das vezes elas também deveriam trabalhar mais o reforço muscular. Terem aqui mais apoio ao reforço muscular, trabalharem mais a parte de tendões, todo aquele conjunto que nos vai criar um amortecimento natural pelo nosso corpo. Desenvolverem a técnica de passada, conseguirem descer mais rápido, com menos esforço físico, a postura do pé, a escolha da sapatilha para o que é que vão fazer, sim, isso é importante. Em relação ao amortecimento e ao fofinho, é uma coisa que se deve ter em conta, especialmente quando nós entramos aqui em outras distâncias em que precisamos de ter aqui um conforto extra e que nos permita também as grandes distâncias. Mas é uma coisa que, em relação, por exemplo, a uma sapatilha, neste caso falando da Joma, a Joma consegue ter aqui alguns modelos em que tu consegues ter um bom desempenho na técnica com um amortecimento relativamente controlado e não perdes o conforto. Porque a Joma, como faz as entradas da sapatilha à zona do calcanhar, tem sempre ali aquela cunha, e aquela cunha normalmente é de outra entressola, são dois tipos de entressola, onde tens uma entrada com equivalente a uma sapatilha de estrada, igual à sapatilha de estrada, e depois tens a parte da frente mais dura, que te vai proteger o pé das pedras e dos agressores, e reativa, portanto ela faz-te uma boa reatividade da sapatilha. Na mesma sapatilha consegues ter aqui dois comportamentos, conforto e reação, e técnica. Por exemplo, se nós formos para a 7000, que é a mais técnica deles, e aquilo funciona mesmo. O nosso cérebro está pré-definido para aquele tamanho que a gente usamos no dia a dia. Se nós calçamos uma sapatilha muito volumosa, quando nós vamos querer pousar o pé, aquela visão instantânea, vou pousar o pé aqui, a sapatilha rouba-te o espaço. E tu, em vez de teres, por exemplo, o calcanhar, imagina vais numa descida, tu tens que vais a ver, tens ali uma reentrância, mas o teu pé tem que entrar para trás e vais pousar o calcanhar, mas se tu tiveres uma sapatilha muito volumosa, ela vai-te empurrar o calcanhar para a frente e não consegues, o teu cérebro diz que vou pousar ali, mas na realidade o teu pé fugiu. E o que é que vai acontecer? Vais escorregar, ou vais tropeçar, pronto. Faz sentido. E também nas zonas, por exemplo, nas subidas é diferente, mas por exemplo nas zonas a direito, zonas mais rápidas, se nós tivermos uma sapatilha volumosa, por exemplo as maximalistas aí são terríveis, porque além de tirarem algum reforço muscular do atleta, a área que ocupam é totalmente diferente da área que o nosso cérebro está feito, porque no nosso calçado, do dia a dia, do nosso andarmos, mesmo que nós andamos de sapatilhas normalmente, depois vamos pôr o pé, ou é porque bate numa pedra, ou é porque tropeça, ou seja, as pessoas mais facilmente tropeçam, os corredores mais facilmente vão ter alguns problemas com isso. E também há uma outra coisa que é, a pessoa deve ter o tamanho certo de sapatilha para ela e não 2 números ou 3 acima ou abaixo. Ou seja, aquela dizer mais antigo que diz, a sapatilha para correr tem que ter 2 números acima. Isso não é válido. Não, depende do tipo, depende da sapatilha. Tem que se fazer uma avaliação. Nós temos que calçar, temos que pôr o pé em cima da palmilha, temos que pôr o dedo atrás. Portanto, há aqui um conjunto de pequeninas coisas que devem ser avaliadas na altura da escolha da sapatilha. E isto porquê? Porque se a sapatilha for muito comprida, assim não me batem os dedos à frente. Sim, não batem os dedos à frente, mas vais dar muito mais pontapés, vais bater muito mais vezes com a sapatilha, porque ela tem ali 2 centímetros a mais que o teu cérebro não existem no nosso cérebro, na nossa focagem de imagem e no nosso instantâneo. Por isso é que faz a diferença. Faz muita diferença. Pronto. A pessoa, sim, deve ter a sapatilha certa e deve ter a sapatilha bem amarrada. Há muitas pessoas que gostam de correr com a sapatilha mal amarrada porque tiram e calçam e descalçam sem desapertar os cordões. Isso é errado, porque se a sapatilha vai estar larga, entra em muito lixo para dentro dela. Porque a gola da sapatilha não está aconchegada ao tornozelo. É muito mais fácil fazer entorces. Sim, não está estabilidade nenhuma. Perde a estabilidade. É uma das principais, é a estabilidade. A estabilidade. O lixo. Depois os dedos vão bater à frente porque a sapatilha não está a segurar o peito do pé. Porque o peito do pé é onde é segura o aperto da sapatilha para não deixar os dedos irem à frente. Há situações extremas que nem isso resolve. As sapatilhas devem estar estruturadas. Há pequenas, por exemplo, se olhares em peças de sapatilha que têm o J, essa aí de estrada, há de reparar que os cordões vão amarrar, os cordões mais importantes estão a amarrar no J.
a dizer que eles estão praticamente todos os buracos, e inclusive a fita branca Sim. está a prender no J. O J é um termoselado duro que te vem buscar estabilidade cá atrás. Ok. Ou seja, o que é que isto faz? Faz esta diagonal aqui e tu ao amarrar a sapatilha ela fica testada, ela puxa o peito para trás para o calcanhar, para te proteger a frente Há dos dedos. umas salcanito também tem assim esta, não Há tem? umas argolinhas, Pois sim. tem. Por exemplo, estas Innovate, têm isso extremamente, e a Salomon também tem essa característica. Aliás, isto começou também, as 3 riscas da Adidas têm a ver com esta posição. Por acaso não sabia isso, olha. Toda esta aranha que está aqui, e nessa ainda se nota melhor, que ainda tem aqui mais esta, aliás, tenho ali umas mais antigas que até têm isto em plástico solto. Ou seja, isto que está aqui, e nisto que está aqui, tu ao amarrares os cordões, tu sentes o teu peito de pé a ser apertado para trás, é puxado contra o calcanhar onde tem os estabilizadores centrais. E isto aqui é que te vai proteger para tu não bateres com os dedos à frente nas descidas íngremes. Pronto. E as sapatilhas, há muitas sapatilhas que não têm isto, é só um têxtil, e o têxtil cede, por mais performance que o têxtil tenha e por mais que desenvolvimento que ele tem, mas ele não tem estes travamentos. Por exemplo, aquelas sapatilhas que eu tenho ali atrás da Ronil, as mesmas pisteiras, aquele é um têxtil Matrix, um francês, que é muito bom, e nesta zona aqui, por baixo de cada furo dos cordões, tem filamentos de Kevlar. O Ronil foi um atleta inglês, é um atleta inglês condecorado pela rainha, medalhado, e que começou a desenvolver Mas material trela ou de estrada, de maratonas. Acho que ele era um maratonista, não tenho a certeza. E desenvolveu a marca dele, a Ronil, que eles em nível têxtil são muito bons, têm muito bom material, e estão agora a começar a desenvolver as sapatilhas, e para o ano vão desenvolver também a de estrada. Vão pôr a sapatilha de estrada em coisa. E o senhor mandou-nos 2 pares, aliás, acho que eu até ando a correção de senhora, é um 41 que era para a Natasha, ela não gosta da cor, e aliás, são as Reverence, que são as técnicas, e acabei por experimentá-las, e eu calço 42, e na Ronil levei ao 41, e não bate com os dedos à frente, pela situação do amarro, e como elas têm um desenho também barefoot, com aquele desenho aqui mais direito para o dedo grande. Quando eu ainda ontem fiz uma descida de lama com elas, com mais de 60% de inclinação, e o dedo grande encaixa ali, não bate em lado nenhum, pá, é impecável. Por acaso, e tem um grip, pá, fabuloso, muito, muito idêntico à tecnologia que eles estão com a Vibram, com a Michelin. Estas mais pisteiras é um tipo de goma, e as mais técnicas têm uma goma diferente, uma borracha com outros componentes. E não fica nada atrás destas da Vibram. E tu tens contacto com esta marca? Quer dizer, como é que tu ouviste falar da Ronil, por exemplo? Pronto, eu já conhecia a Ronil das redes sociais e das pesquisas que tenho feito, e depois fomos contactados também pelo distribuidor português, que é um senhor aqui da zona da Lourinhã, em que ele nos facilitou algum material para testes e para nós também começarmos a implantar um pouco a marca e trabalhar. Com os representantes, vais testando o material. E depois aí, claro, quando tu vais falar com os teus clientes, consegues ter uma melhor, dar uma melhor informação. E nós trabalhamos com uma marca de meias portuguesa, Qual? Sol Meias. É dessa marca que está aí, desses cintos de hidratação. Este senhor, ele tem uma coisa muito gira, porque ele não tem fábrica, ele começou a fazer meias por carolice. Portanto, a profissão dele é técnico de manutenção de máquinas industriais. Pronto, e trabalha com a fiação, trabalha com isso tudo. E, entretanto, penso que na casa dele tem umas máquinas e começou a fazer meias. Pronto, as minhas meias já fizeram mais de 1000 km e não estão rotas. Desta marca? Desta marca. Ele tem um senhor que faz caminhada com regularidade, com umas de peregrino, que já fizeram mais de 2000 km e não estão rotas. Ou seja, eu ando a estafar, eu deixei de correr com as Trail Protec, comecei a correr desde o Marão, comecei a correr com as dele, a Sola Jerez, que é aquela meia mais curtinha. E aquilo não se destrói. E é um conforto E em nos termos pés. de bolhas, de pé? Zero. Eu acabei o pisão 13 horas e meia molhado com elas, e já com muitos quilómetros em cima, quando as levei para o pisão. Fiz questão, quando me descalcei, de ter o cuidado de observar os pés, e tudo estava. Não tinha os pés como se me descalçasse agora. Completo cor normal, não tinha bolhas, não tinha aquela pele que tem a sensação que vai cair. Impecável. Calcei as botas, vai lá, para eu calçar as botas de montanha. Fui de vestir um fato de treino para ir tomar banho, é que tinha os pés em condições. Ok. Luís,
já deste aqui algumas dicas de material que tens aqui na loja. Eu quero que tu nos digas qual é o nome da loja, quais são os produtos que vendes aqui. Não há problema nenhum, nós não temos nenhum problema nenhum em falar em marcas. Quais são os serviços que tens aqui na tua loja? Primeiro o nome da loja. Sim. Go for A Outdoor Store. Fica na Benedita, né? Na Que é Fria Benedita, a cerca de 1 quilómetro e pouco do centro da Vila da Benedita. Tens um site? Temos um site que é o www.goforaoutdoorstore.com. Se for na parte da ressolagem /resolling, tem logo um acesso direto à parte da ressolagem no site, onde temos lá informação. Também tens a loja online, né? Loja online. Temos a loja online também, através do site, e onde temos lá mais o separador da ressolagem, da resolling. Portanto, nós trabalhamos com a Joma, com a Innovate, com a Petzl, com a Fike, com a Ferrino, com a La Sportiva, com a Sol Meias, com a Cidas Meias e material de pés, a Angloft, Ferrino, temos coletes de hidratação e conseguimos mais coisas. Qual é essa? As Mizuno, estamos a trabalhar com a Mizuno também, estamos agora a começar a trabalhar com a Mizuno, temos já a programação feita, vai começar a chegar em maio. A Mizuno talvez seja de seguir a Adidas a marca mais antiga de calçado desportivo a nível mundial. Começou a produzir em 1906. A japonesa, tecnologia japonesa, é das últimas marcas que implantou a placa de carbono em sapatilhas de estrada. Esperou o resultado dos colegas e agora é que implantou no modelo performance de alto rendimento sapatilhas projetadas para correr a 2 qualquer coisa. Sapatilhas ou calçado de trail, Innovate, Joma, La Sportiva e Angloft. E a Angloft, neste caso, também vamos começar a ter a Mizuno. E a Roniel. Então essa marca inglesa que é... Sim. Já tem bastante, já é conhecida, nós aqui em Portugal. Nós temos um mercado muito pequeno. Uma das coisas que me fez inscrever nesta prova dos Picos da Europa, e queria ver se fazia mais, não só no norte de Espanha, mas noutras zonas, para também ver e perceber um pouco como é que está o trail running lá fora, o que é que eles têm de novo que nós ainda não temos, e tentar trazer para cá ideias novas formas de estar. Nós tivemos agora este fim de semana no Marão com a loja e tivemos com Sport HG, eles tiveram a fábrica, teve lá exposta, e tivemos lá a travar algumas ideias, e um produto que é extremamente vendável em Portugal, em Espanha não se vende. Não. Os cintos, os calções com cinto incorporado em Espanha e em França não se vende. Vende-se o calção normal e vende-se o cinto. As pessoas não procuram. Nas camisolas também. E no Portugal é o que gasta-se imenso. Pronto, e lá fora é uma disciplina, um tipo de roupa que não tem procura. Pronto. Eu pessoalmente partilho dessa ideia porque eu também não sou muito fã. Pronto, eu prefiro ter um bom calção e um bom cinto. E jogar com eles e jogar com a mochila, porque eu amanhã posso ir correr com outro calção e depois não tenho um cinto, e depois deixo os bolsos no calção que ficou a lavar. Pronto, e depois também há a sensação do calção com os bolsos no corpo, é diferente. Nós acabamos por sentir a quase 2 cinturas, acabamos por sentir a cintura mais baixa e a cintura onde temos o cordão, na nossa cintura normal, temos ali um falsete no tecido. É o próprio volume que vai nos calções que acaba por ser, então leva o telefone, leva um gesto, leva um flask, é um peso que vai ali, que vai pouco acomodado, porque o calção acaba por ser mais fácil, mais bambi, e não consegue dar a compressão ou o aperto do cinto de hidratação comum, mais dos normais utilizados nos dias de hoje. E eu queria também perceber o que é que se está lá, como é que se está a correr, tendo em conta que assim, na Espanha tem uma tipologia de terreno completamente diferente de nós. E as provas são completamente, ou seja, até dizem que os espanhóis são um bocado loucos a correr. Pronto. E por onde passam e por onde metem o percurso e tudo mais, não é? Pronto, assim, eu queria também expandir-me um pouco por aí, perceber isso, ver o que é possível trazer para cá de novo e conseguir transmitir isso aos meus colegas e clientes. E trazer novas vivências, pronto, da mesma forma como também já fiz algumas viagens de bicicleta em autonomia, que me ajudou a despertar imenso para novas situações, novas coisas, e dar-nos mais humildade no sentido de passarmos pelas dificuldades e sentirmos um braço, uma mão diferente do outro lado a apoiar.
Fiz Marrocos de bicicleta, fiz picos de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela fiz em autonomia 9 dias, 1300 km, fui e vim de bicicleta, e fui a Marrocos também, uma viagem que aí já fiz um bocadinho com um colega. E nós, quando somos confrontados com outras culturas, com outras realidades, crescemos, e esse crescimento também eu gosto de poder crescer e conseguir passar isso para outros colegas, essa experiência. E muitas das vezes nós não encontramos isso, se calhar, em grandes eventos. Às vezes em eventos mais pequenos acabam por ser talvez mais genuínos e mais simples, e conseguir perceber aqui algumas ideias novas. Nessa conversa que tu tiveste com o Sport HG, eles convenceram-te a pôr aqui na tua loja? Não sei se era esse o objetivo, podia não ser esse o objetivo. Sim, Não, nós por acaso temos alguns critérios quando escolhemos algumas marcas, ou quando nós vamos contactar alguma marca para perceber se é possível ou não trabalhar com eles. Normalmente tentamos não ter marcas iguais a colegas vizinhos. Pronto, tentamos trabalhar marcas diferentes, que é para sermos todos mais honestos e para que as pessoas possam ter uma liberdade de compra mais fácil e perceberem que vou ao Luís, à Go4A, tenho estes produtos, se for a outros colegas tenho outros produtos, e tentar não repetir, porque acaba por ser... ou seja, não queremos ser mais do mesmo. Queremos também ter produtos diferentes e produtos que os colegas não tenham, e que também nós consigamos ganhar, talhar o nosso caminho e não criar digamos, uma concorrência direta na disciplina, sim, mas não nos artigos. Ok, então vamos continuar com a guia. Já falámos aqui no calçado, falar em roupa. O que tens aqui também? Roupa, maioritariamente estou a trabalhar com a Joma, a nível de roupa. A Joma está com uma linha de trail running fabulosa, fantástica. Nova gama que vai entrar na próxima programação, cores e têxtil e evolução tão brutais. Qualidade, muita qualidade. Eles apostam forte na qualidade, na escolha dos tecidos, na escolha dos materiais. E tem uma coisa muito boa, tem um preço. Eles têm um produto com muito boa qualidade a um preço muito aceitável para os concorrentes que estão no mercado. E depois cumpre. Pronto, a Joma para mim tem uma coisa má, que a informação escrita que existe sobre os produtos não chega para a qualidade que o produto tem. O produto é muito superior àquilo que está escrito. Nós vamos a um site, vamos à página deles, vamos à plataforma de compra, e às vezes é preciso experimentar, ir com o produto à rua e perceber que realmente aquilo é superior ao que está escrito. A nível nos impermeáveis, a respirabilidade, a flexibilidade é totalmente diferente. A Joma aqui para mim peca um pouco por aí. Tem pouca informação em relação ao produto que expõe. E tem preço. Pronto, depois trabalhamos também a nível têxtil com a Angloft, para quem procura um produto mais de montanha e com uma qualidade muito alta. Na Joma também temos um conjunto de produtos de têxtil focados na montanha, sem ser só na corrida. Temos a calça, temos o impermeável, temos o polar, temos o soft shell. Pronto, a Joma tem um soft shell, por exemplo, para 50 euros, e tem um soft shell que a gente tem que procurar informação técnica para ele, que vai para 100 e qualquer coisa euros, é quase mais do dobro. A diferença é que um pode ser usado como segunda capa e o outro é como capa intermédia. Portanto, há aqui fatores técnicos que são extremamente estudados, e é muito mais evaporador de calor, de transpiração, e o outro não é tão transpirável. Portanto, há aqui... Sim, a resistência ao vento é uma das coisas que nós também temos muito cuidado com a escolha do material, e a resistência ao vento. O vento é terrível para estragar material. Eu aqui há uns tempos estive numa palestra onde estava lá um João, qualquer coisa da Marinha Grande, que faz outras distâncias. João Colasso. O Colasso. Ele foi fazer uma ultramaratona, isto estamos a falar talvez 2014, 2015, se calhar até menos, numa palestra que nós tivemos. Ele foi dar a palestra, ele ia fazer uma ultramaratona no Polo Norte, na Zona Norte. Ele comprou o melhor material que havia em Portugal para vender para frio e vento, e chegou lá, não durou 24 horas. Ele teve que acabar a prova com material emprestado, desde calças e casacos, porque o vento destruiu tudo, roubou-lhe tudo. Ficou sem equipamento para se conseguir proteger do frio. O vento é terrível. E tu tens esse cuidado também, tens esse conhecimento e tens esse cuidado para transmitir às pessoas. Exatamente. Atualmente Nutrição, o que é que tens?
Nutrição, Gold Nutrition, marca portuguesa, marca com grande renome a nível de mercado nacional e internacional. A NAC, focada nas outras distâncias, cada vez mais. A NAC é uma marca que vem da nutrição medicinal, que fazia alimentação desenvolveu nutrição para doentes alimentados por sonda, que necessitavam de nutrição mais específica, e é canadiana, e evoluiu para a nutrição desportiva de endurance, de ultradistância. Das coisas talvez seja, não diga única, mas do meu conhecimento é única, mas não penso que não seja, que engloba gordura na construção da nutrição desportiva. Das outras marcas nenhuma tem. A gordura é muito importante para quem faz ultras distâncias. E é focada por embalagem em quilocalorias. Portanto, um gel da NAC de 56 gramas tem 200 quilocalorias, enquanto as outras marcas focam-se nas miligramas e gramas de cada produto em si e menos no volume total da coisa. E vamos também começar a trabalhar, que já ando a experimentar também, já estou a correr com essa nutrição, que é da Snoop, uma nutrição portuguesa que está em evolução muito grande. Também tiveram lá agora no Marão. Sim, tiveram lá no Marão, fomos lá que nós trocámos também de contactos. É uma nutrição diferente do que eu estou habituado. Eu comecei a minha primeira nutrição desportiva foi em 93, uma Power Bar, uma barra proteica, que aquilo era preciso um martelo de picar a carne de vaca para conseguir comer aquilo, que aquilo dava para servir de arma de arremesso, aquilo era terrível, era gigante, era um bacalhau que a gente levava, aquilo ia metade fora do bolso da camisola, porque aquilo era mesmo uma coisa assim desagradável. E experimentei já imensas marcas de nutrição nestes anos todos de ciclismo e de corrida. Eu inclusive já cheguei a correr com pão de forma e manteiga de amendoim embrulhado na mochila, marmelada, roubar laranjas, sei lá mais o que. Já fizemos todos isso. Presunto embrulhado, como alguém que eu conheço. Pronto, coisas que ninguém se lembra. E a gente já fez. E a Snoop encaixa-se aqui. A Snoop ainda tem uma gama relativamente pequena, também estão a crescer, estão a desenvolver produtos novos, e eles têm um cuidado extremo, e é uma coisa que eu admiro imenso, que é, eles estão muito preocupados com a curva de energia do produto. E a curva de energia é fundamental na escolha da nutrição para o evento que se vai fazer. O que é que acontece aqui? Se nós tivermos uma descarga de energia extremamente rápida a nível dos açúcares, vamos ter uma contraindicação do nosso organismo através da insulina, e em vez de termos energia, perdemos-la. E ela não é... Atinge aquele pico e depois a seguir... E o nosso pâncreas vai dar ali uma bufarada de insulina e aquilo vai tudo água abaixo. E eles têm esse cuidado, ou seja, eles têm uma nutrição mais suave, têm uma nutrição de descarga mais lenta, onde eles conseguem uma curva de energia mais linear, em que não se sente um pico, não se sente aquele boom tirando de cafeína, mas sim depois já sentimos-nos nutridos e sentimos-nos com menos fadiga durante mais tempo. Pronto, tem estado a experimentar para depois provavelmente... Sim, e uma das coisas que eu tenho experimentado é tomar o gel sem água. Que é mesmo para perceber. Mas é a indicação deles, não é? Porque eles... ou o que é que eles... O ISO sim, o ISO permite a toma sem água, o Endurance não tanto. No entanto, tendo em conta a textura do gel, tem uma embalagem, que a embalagem vai ser mudada devido à norma europeia, vai ter que ser a parte que se rasga para a toma do gel tem que ficar agarrada à embalagem, não se pode perder. Isso agora é uma nova norma que vai sair agora para o próximo mês, já é obrigatória a nível de nutrição. A nível, por exemplo, a Gold Nutrition já fazia nas embalagens pequenas, e agora a embalagem grande vai também passar a ter aquele tipo de rasganço e da pecinha pequena ficar agarrada à embalagem. Eles são um bocadinho minimalistas, têm umas embalagens muito simples, chega e sobra perfeitamente, têm uns géis de tamanho muito porreiro, portanto a gente não precisa de levar 10 géis, basta levar 5, porque eles acabam por ter a mesma volume de nutrição. E tem uma coisa muito porreira, que é, agora preciso de experimentar ter mais tempo também de corrida para consumir mais unidades na mesma volta, para perceber o efeito que aquilo possa fazer, mas até agora estou muito satisfeito, sim, e vamos também começar a trabalhar com eles. E assim tu vais experimentando, vais tendo contato com determinadas marcas para depois aconselhar. Poder aconselhar, sim. Acessórios, é isso?
Acessórios, hidratação, bastões, Petzl, sim, temos o Petzl, Frontais. não somos propriamente a melhor loja para ter Petzl, porque ainda não temos tido demasiada procura desses equipamentos, mas sim, temos Petzl, também outras marcas que conseguimos arranjar, não temos agora assim muita coisa. Há pouco esqueci-me também de falar, podemos falar depois à parte técnica, também temos a corrida heliofilizada para montanha. Eu ia dizer isso porque eu lembro-me disso lá na Já falamos disso um pouco mais à frente, no outro segmento. Portanto, temos os flascos é uma briga gigante, porque toda a gente vende flascos. E nós preocupámos em procurar a marca que faz os flascos para as outras marcas, que é a Hydrapak. E nós trabalhamos direto com a Hydrapak. A Hydrapak é, desde que eu me conheço, foi quem desenvolveu as bolsas de água para a Camelback. Da Hydrapak tinha uma publicidade em 2012 de uma bolsa de água a ser pisada por um carro e a bolsa cheia de água e aí não rebenta, e que eles garantem. A Salomon tinha uma coisa muito gira nos flascos, não sei se ainda tem, caso precisasse de garantia, para ir contactar a Hydrapak. Não era para contactar a Salomon. Ou seja, eles têm uma gama muito vasta Tem garantia vitalícia. e de garantia vitalícia de Hydrapak. E como, por exemplo, nas garrafas duras, a Nalgen. Nalgen também dá garantia vitalícia das garrafas deles, da água. A garrafa de rolha pequena e a rolha grande. E é feita de materiais sustentáveis, livres de BPAs e BPS, que tiveram um problema gigante na década de 80 com essa situação e que eles tiveram que resolver. E então, trabalhamos, ou seja, tentamos procurar aqui realmente as marcas que também nos vão dar essa confiança e que nos vão dar a garantia que estamos a vender um produto e que o produto vai cumprir. Há sempre um problema, pode haver, mas já à partida estamos salvaguardados. Não só pela marca em si, mas sim pelo produto que está em venda. Falando em hidratação, temos também as pastilhas de desinfecção de água. Ou seja, eu tenho um defeito gigante, eu apanho água em qualquer lado. Eu vou correr e se precisar de encher numa poça eu encho e sigo. E então, nos tempos mais quentes, chegando agora, temos o problema dos mosquitos. Eu uso o filtro de plástico. É isso mesmo, já Nós adquiri, também temos. porque como andamos muitas vezes em travessias, eu levo então o filtro e já tirámos água de vários sítios. E a água passa a água para os outros flascos. E tu tens então as pastilhas, é isso? Nós temos as pastilhas têm preciso uma cerca de 30 minutos para que a água fique desinfetada, passa a palavra. Ela não vai tirar a cor da água, se a água estiver amarela ela continua amarela, mas vai sim limpar os protozoários e os zoozoários, que é os bichinhos que nos vão dar problemas. E já mais na tua gama de montanhismo, porque é que geralmente quem utiliza? É mais utilizado na expedição, falando assim. Sim, porque nós em termos de trail geralmente, como temos os abastecimentos e tudo mais, não. Depende, se o Jorge vai fazer uma coisa muito gira que tem abastecimentos de 70, pode já ter 70 km. É verdade, e a PT 281 é de 50 km de abastecimentos e às vezes pode ser obrigado a Sim, é verdade. apanhar Agora eu águas. tinha pensado nisso, quando há esses longa distância entre abastecimentos. Nós estamos mal habituados. Nós estamos mal habituados, temos abastecimentos em 5 km, de 10 em 10, é isso mesmo. 12 e 5, e se há um abastecimento que vai aos 15, já está todo começam a reclamar. Que não conseguem. Eu normalmente, já há muitos anos que faço isto, eu já acabei a freita, já não me lembro se foi em 13, se foi em 14, que acabei a prova da freita, na altura corri com uma bolsa de cintura de 2 bidões da Salomon, e então quando fui a casa fazer a higienização do equipamento, tinha folhas dentro dos bidões, porque eu levava os bidões atrás, os bidões duros da Salomon, e tinha folhas de apanhar água nas linhas de água, nos ribeiros, nas linhas, nas bicas, pronto. E é um conselho que eu dou a todos os corredores. Eu gosto de chamar corredores, eu até um atleta já é assim muito evoluído. Todos os corredores, quando vão fazer eventos, não se preocupem em chegar só aos abastecimentos. Se tiver calor, bebam água. Se tiverem onde apanhar água, apanhem água, não esperem pelos abastecimentos. Eu praticamente não uso isotónico. Gosto de isotónico, chego a levar, depois esqueço-me de levar, e então pronto, eu habituei muito à água, e é isso que, se tiver que apanhar água, eu apanho água, pronto, desde que ela me ofereça com confiança, água corrente, água, sítios que me ofereçam confiança, eu apanho água, e tenho recomendado isso quando me pedem opinião, porque realmente estarmos só à espera dos abastecimentos e depois vamos para uma zona técnica, imagina uma distância entre dois abastecimentos 8 km, e às vezes podemos demorar 3 horas.
2 horas e meia, 3 horas, e podemos ficamos num vale confinado. A meteorologia dizia que ia estar 28 graus e apanhamos um vale confinado e vamos para os 38, 40, e há muita gente a sofrer com o calor. Eu, por acaso, felizmente dou-me bem com o calor, mas a água é fundamental, a hidratação é fundamental, é quase mais importante do que a alimentação a nível desportivo. Luís, já falámos aqui de muita coisa. Tu começaste no BTT, depois passaste para as corridas, ingressaste no trail running, montaste este teu projeto da loja, e desenvolveste, quer dizer, de repente voltaste ao passado, às tuas origens. Voltei. Portanto, lá atrás tu falaste que o teu pai, Sim, tínhamos uma fábrica de calçado. uma fábrica de calçado, neste momento com a loja, tu Sentia como é que tu necessidade houve essa de- ligação É isso mesmo. da ressolagem, não é? Como é que te veio? Tens a loja, tens o material, e como é que apareceu o ressolagem. a ressolagem Pronto, aqui dos neste. pés de gato. Eu já há muito tempo que despertava-me curiosidade a reparação dos pés de gato, porque é uma coisa talvez a mais antiga a nível de reparação de material Então já se desportivo. fazia há mais tempo a reparação dos pés de Sempre gato. se fez a Sempre se reparação. fez. Sim. Porque os pés de gato são muito caros. Sim, Nós é verdade. queixamos das sapatilhas, Das nossas mas dos os pés de gato pés de são gato em condições bons. bons Qualidade. custam cerca de 150 a 200 euros e duram 2 meses. Vou falar de uns pés de gato. Ele é só mesmo para aquilo, não fazes mais nada. Que não podes andar, não podes. Chegas ali, específico calças para para escalar. escalar Então vamos ver, não é? e tiras. Tem lá em baixo, sim, Depois tem vamos ver lá isso. um caixote deles em baixo, por acaso eu tenho aqui uns novos em loja. Não toma nada. Nada. Sim, É verdade, aquilo porque vamos de escola, temos que tirar, senão não aguentas. pronto, os pés de gato têm de uma característica para quem quer realmente fazer escalada de uma forma efetiva. O pé de gato deve ser 2 números abaixo do nosso pé. Quem é que aguenta Para isso? quem Explica-me. quer mais rendimento pode ir aos 3 números. É verdade. Como é que se mete o pezinho ali dentro? Como é que se aguenta? Mas como é que aguenta? Não. E os meus cobra, Experimentaram cheguei que eu para o percebi o que é reguento, que estamos a falar. cheguei para o reguento com os meus cobra, e uma das coisas que eu me preocupava era levar um mosquetão extra no arnês para chegar lá acima e descalçar-me. Eu descia descalço. Descer descalço? Descia descalço. Pois, descer é mais fácil. Mais fácil. Tinha segurança, sim. tinha a segurança a dar-me corda, e eu descia descalço. Eu chegava lá acima, tirava os pés de gato, pendurava-os no mosquetão, que levava já de reserva, e vinha descalço, porque os meus pés de gato eram 3 números e meio abaixo dos meus pés. Pronto, aquilo é assim. A razão deles serem mais pequenos é a compressão que é exercida na zona dos dedos, fica tão prensada em que tu consegues apoiar a ponta, todo o teu peso numa ponta que está Que às vezes comprimida. que é o preciso. Nós temos ali só um bocadinho de nada para pôr aquela parte e é Aquilo. difícil. Como é que eu vou pôr o pé? E tens que arranjar ali aquele bocadinho. Aquilo é, e se o pé estiver à vontade, vai ceder. O sapato do pé de gato vai ceder, vai dobrar, e vai escorregar. Pronto, porque vai-se perder a dinâmica do pousar do pé naquela presa, naquela pega, e ele vai escorregar. Porque, pronto, não está comprimido o suficiente para, quando a gente tem o reverso da medalha, vai danificar os pés, vai causar dor, pronto. A escalada não tem rasto. Os sapatos de escalada, os pés de gato, é uma borracha lisa, não tem tacos, não tem taqueado, e é pela qualidade da borracha e o tipo de borracha que provoca a aderência do pé de gato à rocha ou ao E rocódromo. também no pé de gato é marca, o Vibram é a marca A mais. Vibram é a marca mais usada, portanto há 3 ou 4 marcas. Temos a Vibram, que praticamente fornece borracha quase para grande parte dos construtores de pé de gato. Também não temos muitas marcas de construtores de pé de gato. Os mais conhecidos e os mais famosos são os La Sportiva, o Scarpa, a 510, que é da Adidas, e temos agora uns novos. As espanhóis têm 2 ou 3 marcas espanholas, uma delas é a Tenway,
e a outra Mas trabalham basicamente com Vibram, não é? trabalham maioritariamente com Vibrans. Pronto, há umas gomas próprias. Há uma outra marca também muito boa em gomas de pés de gato, que é a Davos, é uma marca italiana muito equivalente à Vibram. Também Tenho já vamos falar marcas que sobre eu estou a isso a seguir, trabalhar sim. com equipamento, Mas com os pés de gato para sapatilhas também, não é? Mas já vais para sapatilha. Sim, Já vamos falar a seguir, já qualquer vamos uma falar. dessas marcas tem rastros de bote e de trail running. Pronto. Entretanto, com esta situação da loja, algumas horas mortas da loja e tendo nós aqui algum espaço disponível na zona da loja, e o conhecimento o know-how que já trazia da parte da minha infância, que cresci literalmente A ver o teu pai como sapateiro, dentro não de é? calçado e Sim. com técnicas e equipamentos. Achei que havia aqui uma possibilidade de fazer mais qualquer coisa, conseguir fazer aqui, trazer mais qualquer coisa à loja, além da venda. E comecei a procurar, a ler, a ver, a procurar alguns vídeos e, entretanto, surgiu-me a reparação das sapatilhas, do trail running, sem ser só os pés de gato. Depois foi extensível a muito mais coisas e é extremamente giro nós conseguirmos ter alguém que nos aborda, olha, eu gostava de fazer este trabalho neste equipamento e nós fazermos. Não só parte das sapatilhas, mas por exemplo das Crocs, das botas de montanha, o personalizar. Eu tive aqui sapatilhas com 11 km e que troquei solas. 11 km. Tive umas sapatilhas, Porque a não pessoa vou que tem mencionar a marca. determinada característica e tu trocas para Em essa. 11 km ele caiu 3 vezes. E então telefonou-me e falámos e mandou-me as sapatilhas, troquei, meti a Vibram, meti a Zega Light e ele ficou extremamente satisfeito porque realmente aquilo mudou drasticamente. Pronto. Isso é uma parte que nós cá em Portugal vamos começar a trabalhar pouco a pouco. Vamos ter que talvez adaptar aqui um pouco a forma das pessoas pensarem, dos atletas, dos corredores pensarem, que é conseguirem, tem um custo acrescido, tem um custo da reparação, mas pegar numa sapatilha nova que vão buscar o conforto, vão buscar a durabilidade, vão buscar aquela passada que eles gostam, mas que depois tem um handicap da goma, tem um handicap do escorregar. Há um conjunto de marcas que nós temos em mercado que tem sapatilhas fabulosas, tem sapatilhas com uma performance fantástica e depois não tem gripe. Pronto, e aqui consegue-se personalizar, portanto nós conseguimos pegar numa sapatilha, retirar a sola velha, quando falo na sola é a parte da borracha que toca no chão, a entressola fica, e trocar por uma borracha com características mais adequadas à zona que o atleta corre, que o corredor corre, àquilo que ele faz, à prova que ele quer fazer, ou seja, preparar umas sapatilhas para ir fazer uma determinada prova que tem determinadas características e conseguimos, de acordo com o material disponível. Ou seja, é uma decisão esclarecida, porque ele vais falar com a pessoa vai-te perguntar o material, vai dizer o objetivo que quer, tu vais dizer o material que tens, o que é que podes fazer, o que é que não podes fazer, e vai haver uma decisão esclarecida. Das partes, sim. Isso mesmo, Sim. é quase como. Mais uma vez, vamos pegar naquilo que falámos há pouco, do acompanhamento de umas sapatilhas novas. Ou seja, tudo vai passar aqui por uma conversa, convém haver uma abertura da maneira que as coisas fiquem faladas de uma forma clara, pronto, para não haver confusões, em que nós, quando estamos a aconselhar uma sapatilha nova, tentamos perceber qual é que vai ser a utilização e em que zona, e quando estamos a fazer uma ressolagem voltamos a esse capítulo novamente. Portanto, vamos fazer aqui também uma... O teu objetivo é prolongar a vida daquela sapatilha, sim, mas que fique realmente com... justifica o investimento. É isso mesmo, que justifica o investimento. Porque assim, nós sabemos que não é uma sapatilha nova, terá sempre algumas características que já perdeu, mas tu vais avaliar aquela sapatilha e vais perceber, não, compensa. É isso mesmo, é isso que tu vais fazer com o cliente. As sapatilhas que mais compensam a ressolagem são aquelas sapatilhas que estão aqui nos 300 km. Pronto, é uma sapatilha que já foi usada, já está moldada, já teve a quebra em relação à utilização. O atleta gosta da sapatilha, temos uppers, materiais excelentes em sapatilhas e, no entanto, estão gastas. Maioritariamente estão gastas. Há aqui 4 ou 5 marcas de mercado que acontece isso com muita facilidade e estamos a falar de sapatilhas que em condições normais fazem 1500 km, fazem 1200 km com muita facilidade. E também, já que agora, ver se não me esqueço, começamos também já a ter marcas de sapatilhas que já vêm preparadas para a ressolagem. A Normal, por exemplo, é uma das marcas que neste momento já tem em Espanha alguns ateliês de reparação oficiais
para fazer a reparação das sapatilhas, pequenos reparos, desde costuras até à troca de sola, e é uma maneira de criar aqui uma confiança e um elo com a marca, permitindo a reparação, ou seja, já é uma situação que está ponderada em novo. Portanto, pronto, a própria Innovate na Inglaterra já tem gabinetes de reparação do material, desde o Têxtil a Innovate, é o Renovate, portanto, as próprias marcas que já estão a receber o material para voltar a fazer intervencionar e voltar a entregar ao cliente e aumentar a longevidade desse mesmo produto. E nós encaixamos-nos muito nessa maneira de pensar, nessa maneira de estar e tentar aqui colmatar um pouco o desperdício de equipamento desportivo e aumentar a longevidade do mesmo. E também tenho tido procuras, de uma forma não tão vincada, de às vezes sapatilhas, e tive aqui umas que, não é caso que me tenha custado, porque fiz aquilo que a pessoa queria, em que eu tinha aqui sapatilhas novas a quase ao preço que custou a reparação daquelas. Mas foi as sapatilhas que foram a Fátima. Foi aquelas sapatilhas que tinham valor sentimental. Pronto, e aí se justifica sempre reparar. A pessoa criar, não é que a pessoa vá usar muitas sapatilhas, mas sim, mas marcaram ali uma situação marcaram aquelas situações. Fui 4 vezes com estas sapatilhas a Fátima, fui a Santiago, portanto tem uma história, trazem algo mais, tem um bem mais acrescentado. Aquele não é só um bem material, mas tem aqui mais qualquer coisa, e isso também é de respeitar. Não percam a segunda parte deste valioso episódio. O Luís irá partilhar connosco todos os segredos e vantagens da reciclagem das nossas sapatilhas. Próxima segunda-feira, dia 14, às 20 horas, sai a segunda parte. Até lá, vemo nos trilhos em Tu e o Trilho em podcast.